Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bem-vinda, Elisa. A nossa 11ª aula de Constitucional. Hoje vamos tratar de um tema importantíssimo na seara do direito constitucional, que é a repartição de competências. Então, eu vou pedir para que os senhores tenham em mãos a Constituição. Eu estou aqui com minha Constituição, mas eu não vou seguir por ela. Eu vou seguir aqui pelo site, porque nós temos que ser cautelosos aí com as nossas constituições, né? Muitas alterações e nós não podemos deixar passar batido essas alterações. Então, vamos lá para o artigo 20, artigo 18, na verdade. Esse tema, né, é um tema tratado no título 3 da Organização do Estado. Então, nós vamos ter o capítulo 1, que vai tratar da organização político-administrativa. Inclusive, eu vou seguindo aqui pelo índice sistemático e quero que os senhores também o façam, para que os senhores fiquem bem familiarizados aí com o índice sistemático da Constituição Federal. Então, esse tema, repartição da competência, nós vamos tratá-lo quando do estudo do título 3º da Organização do Estado. Então, nós temos o primeiro capítulo, capítulo 1, que trata da organização político-administrativa, que diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, o Distrito Federal, os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. 18. Brasília é capital federal. Os territórios federais são autarquias geográficas, né? O nome, a natureza jurídica dos territórios, né? São autarquias e eles integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração serão reguladas em lei complementar. Temos o parágrafo 3º e o parágrafo 4º também que nós vamos tratar nos exercícios. Temos algumas vedações ausentes tratadas no artigo 19. Depois, nós inauguramos o capítulo 2 com as disposições pertinentes à União. Primeiro são os bens da União. Tratamos dos bens da União no artigo 20. Eu vou compartilhar com os senhores aqui, para que os senhores possam ir acompanhando e nós tenhamos muito bem estruturado essa divisão da Constituição. Isso é muito importante para o nosso estudo. Os bens da União, todos aqui no artigo 20, e aí nós temos aqui as competências da União. Essas competências do artigo 21 são as competências administrativas, né? Todas elas se iniciam com um verbo. Manter, declarar, assegurar, permitir. Essas competências são as competências administrativas da União no artigo 21. No artigo 22, nós já temos as competências privativas legislativas da União. Essas competências privativas, nos termos do parágrafo único, elas podem ser atribuídas aos estados mediante uma lei complementar. Então, uma lei complementar ela pode autorizar os estados a legislar sobre essas questões específicas tratadas aqui no artigo 22. O 23 traz competências administrativas, por sua vez, competências que são comuns a todos eles, União, Estados, DF, municípios. E aqui também temos os verbos. O 24 são as competências concorrentes. E aqui nós não temos a União. Temos competências legislativas que são concorrentes à União, aos Estados e ao DF. E aqui temos os parágrafos também que nós vamos ver nos nossos exercícios. Depois o capítulo 3. Se no capítulo 2 tratamos da União, vocês vão pensar que nós estamos a descer, né? União, Estados. Capítulo 3, Estado Federado, artigo 25, os bens do Estado no artigo 26, como serão, qual será a composição da Assembleia Legislativa, e aqui outras disposições. O capítulo 9 vai tratar dos municípios, né? Como será a lei orgânica do município, o município é autônomo, ele possui as três atribuições, vamos dizer dessa maneira, autônomos, autoadministração, autorregulação. Correto? Artigo 29, depois nós temos as disposições pertinentes ao número de vereadores
em função do número de habitantes dos municípios, o gasto também que se tem e as competências dos municípios, né? As competências no artigo 30. Então, e por fim, encerramos o capítulo com o capítulo 5, o título 3º, da organização do Estado, essa parte específica, tratando do Distrito Federal e dos territórios. Não encerramos o título 3º, porque ainda nós temos da intervenção e da administração pública, mas nós já tratamos em aulas anteriores destes dois conteúdos, né, da intervenção e da administração pública. Ótimo. Então vamos lá, sem mais delongas, para os exercícios. Após amplos debates entre as lideranças parlamentares de certo estado da federação, um grupo de deputados estaduais apresentou o projeto de lei ampliando as competências do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado. Do processo legislativo resultou a promulgação da Lei XX de 2018. A forma utilizada para dispor sobre as competências do tribunal nós já fizemos essa questão. Algumas questões, aqui quando foram selecionadas no concurso, elas se repetem e às vezes elas se repetem não no conteúdo específico da matéria. Então, às vezes a gente tem uma questão em que parece sair um pouco fora do conteúdo específico da aula. Mas nós sabemos que essa questão está incorreta com fundamento no artigo 125, parágrafo 1º. Aí eu vou pedir que os senhores tenham lá. Por quê? Porque o 125, parágrafo 1º da Constituição, ele diz que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, competência dos tribunais definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Portanto, a questão primeira tem por assertiva correta a letra B. Incorreta, pois a ampliação de suas competências deve ser disciplinada na Constituição Estadual. A Lei de Organização Judiciária é outro aspecto. A Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 2. Determinado o Estado da Federação editou uma lei ordinária estadual dispondo sobre desapropriação, inclusive estabelecendo normas gerais abstratas sobre nova modalidade de desapropriação e seu respectivo procedimento. Instado a se manifestar sobre a matéria, o Procurador-Geral da Justiça deve apontar essa lei em constitucionalidade por ferir a iniciativa da União, porque o artigo 22, inciso 2, vamos lá, ele diz que compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Artigo 22. Portanto, a questão 2 tem por assertiva correta a letra D. Inconstitucionalidade da lei, pois compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. 3. O Estado alfa, com o objetivo de desburocratizar a atuação dos órgãos estaduais e fomentar a atividade econômica, editou uma lei que simplificou em seu artigo 1º os requisitos a serem cumpridos na confecção do respectivo contrato social pelas sociedades empresárias, com sede no Estado. Então, a partir de então, ficaria mais simples fazer o respectivo contrato, confeccionar o contrato social. Em seu artigo 2º, dispensou-as, inclusive, do registro, caso a sua estrutura fosse unifamiliar e o seu funcionamento ocorresse no domicílio da família. À luz da divisão constitucional de competências, a Lei XX de 2019, mais uma vez, temos uma lei inconstitucional, porque o Estado ele não pode ferir a competência privativa da União em legislar sobre direito civil. Artigo 22, inciso 1. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Eu quero que os senhores atentem para o seguinte, fato, nuance, sutileza. Compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Lá no artigo 24, vocês vão observar que a competência concorrente dos entes
não dos entes, né? Dos estados, da União e dos estados, IDF. Procedimentos em matéria processual. Observaram? Processual, privativa da União 22. Procedimentos em matéria processual, concorrente, artigo 2411. Ótimo. 3. Letra E. Integralmente inconstitucional, pois o Estado alfa legislou sobre matérias de competência da União, ressalvada a anterior edição de lei complementar autorizativa. Ele quis dizer o que com isso? Se vocês observarem, o que diz o parágrafo único do artigo 22? Lei complementar poderá autorizar o Estado a legislar sobre questões específicas. Questões específicas. Aqui, autorizativa, eu acho que faltou um pouco dizer questões específicas, na minha opinião. 3, letra E. Anterior edição de lei. Não é só isso. Precisa de ser uma lei anterior, complementar, autorizativa, mas sobre questões específicas, para ficar mais completo. Questão 4. A lei... É muito interessante a forma como a FGV trata a questão da competência, né? Sempre casos práticos, né? Não tem, assim, não adianta simplesmente o decoreba, não é isso. Ele quer saber se você está entendendo a distribuição das competências. A lei número XX de 2018 do Estado Alfa dispôs sobre a gratuidade dos serviços portuários nas condições que indicava o Estado dispondo. Já estou a ver, já resolvemos essa questão no momento anterior. O Estado também está a aferir aí as competências da União, as competências privativas legislativas da União. Então, ele dispôs sobre a gratuidade nos serviços portuários nas condições que indicava no porto existente no Rio Alfa, que atravessava o território do Estado. No dia da promulgação desse diploma, a sociedade empresária responsável pela exploração do porto solicitou que sua assessoria jurídica analisasse a compatibilidade do referido diploma normativo com a ordem constitucional. A assessoria respondeu corretamente que a lei X de 2018, nós já sabemos que ela é inconstitucional. Primeiro, nós temos que ter como fundamento para a competência privativa legislativa da União o artigo 20 para o exercício dessa competência. É o artigo 22, 10. Compete 22. Regime dos portos. Compete à União legislar privativamente sobre regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inconstitucional, pois o serviço é explorado pela União, o que impede o Estado de conceder a isenção. Então, são dois fundamentos jurídicos. Um é a competência privativa da União, esculpida no 22, inciso 10º. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. E ainda, a competência administrativa trazida no 21, 12º, explorar, compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora, de sons e de imagens, os serviços e instalações de energia elétrica, o serviço, letra D, a linha D, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre os portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território, os portos marítimos F, fluviais e lacustres. Então, não cabe ao Estado dispor sobre gratuidade dos serviços portuários e muito menos sobre a administração de portos. Não, falso. Porque incumbe à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão a navegação e aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária, os serviços de transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transpõem os limites do estado ou território, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Portanto, letra A. Sim, a Zélia, ela é deputada estadual, após constatar que a União e os estados
tinham competência concorrente para legislar sobre determinada matéria, ela solicitou que sua assessoria analisasse as limitações, os limites de atuação da Assembleia Legislativa nessa temática, sendo-lhe respondido corretamente que, e aí nós temos que nos ater ao 24, aos parágrafos do artigo 24. Nós temos as competências legislativas conferidas à União, aos Estados e DF. Os temas, todos eles estão aqui elencados no artigo 24. Parágrafo 1º, ele inaugura regras que devem ser obedecidas em se tratando de competência legislativa concorrente. A competência da União, nesse âmbito, limitar-se-á a normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, ficou estruturada da seguinte forma: União, normas gerais; Estado, competência suplementar. Mas, se não houver, inexistindo lei federal sobre normas gerais, aí os Estados exercem a competência plena para atender às suas peculiaridades. E se se há a superveniência de lei federal sobre normas gerais, há a suspensão da eficácia. Isso é muito importante, é batido essa assertiva. Não é revogação, é suspensão da eficácia da lei estadual no que ele for contrário. Letra A é falso, porque é só apenas sobre normas gerais. Letra B, o Estado pode legislar livremente. E no caso de divergência da lei local com da União, aquela prevalece? Não, prevalece apenas em se tratando de normas gerais. A letra B é falsa. Letra C, o Estado terá competência plena caso a União não tenha editado lei veiculando normas gerais sobre a matéria. Perfeito, exatamente. Parágrafo 3º. O Estado somente poderá suplementar? Não. Caso autorize expressamente falso, a Constituição já o autoriza. O Estado pode editar normas gerais sobre a matéria, mas deve observar os pontos específicos disciplinados? Falso. Normas gerais apenas, não pontos específicos. Questão 6. Determinada associação elaborou alentado anteprojeto de lei contendo a disciplina dos contratos de compra e venda de imóveis, o qual se mostrava plenamente adaptado às peculiaridades do respectivo Estado. Ato contínuo solicitou que sua assessoria jurídica se manifestasse sobre o ente federado competente para legislar sobre a matéria, tendo sido respondido corretamente, sim, artigo 22, inciso 1, a União tem competência legislativa privativa, pois a temática versa sobre direito civil. Ótimo. Vamos adiante. Estamos juntos? Elisa, tudo bem? Ótimo, muito obrigado. 7º. Na sistemática constitucional, existem matérias que podem ser disciplinadas por leis da União, dos Estados e do DF. Nesse caso, a União se limita à edição de normas gerais. Estamos a falar de qual competência? Competência concorrente. Trata-se de competência legislativa concorrente, artigo 24, parágrafos 7, 8. Vamos adiante. A Lei X do Estado Delta dispôs sobre os requisitos a serem observados na celebração de contratos de transporte no seu território. Contrato de transporte. Contrato de transporte não é um tema tratado lá no Código Civil, nos contratos em espécie? Do transporte? Sim. Direito civil. A Associação das Empresas, insatisfeita com os efeitos, procurou um advogado e solicitou que fosse esclarecido se o Estado teria competência para legislar sobre essa matéria. À luz da sistemática constitucional, a Lei X foi corretamente editado pelo Estado Delta, que pode legislar concorrentemente sobre direito civil? Não. Não temos essa competência concorrente no artigo 24. Vamos lá? Estamos aqui. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas dos serviços forenses. Não temos. Falsa, letra A. B. Jamais poderia ter sido editada pelo Estado Delta, pois compete privativamente à União legislar sobre a matéria. Nós não vimos lá no artigo 22, o parágrafo único dele, que poderia haver, vamos lá, 22, parágrafo único, que lei complementar poderia autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo? Então, você jamais poderia ter sido falsa, letra B, falsa. Somente poderia ser editada pelo Estado Delta se existisse lei complementar da União autorizando-o.
Perfeito. Letra C. Letra C. Correta. Letra D foi corretamente editada. Falso. Poderia ser editado pelo Estado Delta, mas sua eficácia cessaria com a superveniência da lei federal. Falso também. Falso, porque não é com competência concorrente. 9. Com o objetivo de prestigiar a propriedade privada, a Lei Estadual 123/2018 dispôs que as concessionárias de energia elétrica deveriam promover a remoção gratuita dos postes de energia elétrica que estejam causando transtornos aos proprietários dos respectivos terrenos. À luz da divisão das competências, o referido diploma é inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre energia e explorar as instalações de energia elétrica. Nós temos o 22, inciso 4º. Vamos lá no 22, inciso 4º. O que diz? Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, ponto, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Essa aqui fundamenta a letra B. Mas também nós não podemos nos olvidar, assim como os portos lacustres, a competência da União Administrativa, esculpida no artigo 23. Não, a competência, na verdade, é no 21, perdão. 21. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e instalações de energia elétrica, o aproveitamento energético dos cursos. A primeira parte apenas da letra B. A primeira parte. Do inciso 12 do 21. Então, os senhores vão tratar do 22, 4º e 21, 12, né? 12, letra B. Primeira parte. Ótimo. 10. A Lei XX do município Alfa dispôs sobre o horário limite de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, o que foi justificada pela necessidade de ser disciplinada a circulação de pessoas e veículos, que tende a ser maior quando esses estabelecimentos estão abertos ao público. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República, é correto afirmar o quê? Então, nós já sabemos que já resolvemos isso em vários momentos. Passamos por essas questões. Horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do município. Artigo 30, inciso 1. Nós já sabemos disso. Sim, compete, é constitucional. Inclusive, a resposta dessa assertiva é a letra A, constitucional, pois o município é competente para legislar sobre o interesse local e o comando legal é razoável. 30, inciso 1. Horário de funcionamento de agências bancárias. Nós já vimos a nossa súmula. Agora, sempre eu me confundo se é a 38 ou 49. Você é melhor... É a 38, professor. Ótimo, perfeito. Súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Exato. Isso, a súmula 38, ela está em consonância com o artigo 30, inciso 1 da Constituição. Tá. Agora, vamos para a súmula vinculante 49. Não está? Está. Ela diz outra coisa. É proibição de instalação... Vamos lá, súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência e lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Bem, não fala sobre isso, mas a gente sempre trata essas súmulas todas no mesmo momento. A outra diz respeito ao horário de funcionamento das agências bancárias, competência da União. Competência da União. Ótimo. Que é a súmula 19 do STJ, se não me engano. Súmula 19 do STJ. Exatamente. A fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Ótimo. Súmula 19 do STJ. Temos também a súmula 419. Súmula 419 do STJ. Não, é do STF.
Mas essa súmula foi transformada em súmula vinculante. Os municípios têm competência para regular os horários do comércio local. Essa já se transmutou, vamos dizer assim, né? Já foi tratada em uma súmula vinculante. Então, 10, letra A, é constitucional, pois o município é competente para legislar sobre interesse local e o comando legal é razoável. Então, horário comercial, município. Agências bancárias, União. Dispor em lei municipal proibição de estabelecimentos na mesma área. Não é possível ao município fazê-lo, pois ofende a livre concorrência. Instalação de artefatos de segurança, ar-condicionado, numa agência bancária. O município pode fazê-lo, porque trata-se de interesse local. Agora, me ouvido, não sei dizer aos senhores essa súmula específica, ou se é simplesmente um enunciado de algum julgado, mas tudo bem. A gente, no decorrer aí das nossas explanações, nós vamos provavelmente nos depararmos com essa questão específica de artefatos de segurança nas agências bancárias, que é do município, de competência do município. 11. Com o objetivo de ampliar a arrecadação e aprimorar as políticas públicas afetas aos direitos prestacionais, o município Alfa editou a Lei 123/2018, disciplinando o funcionamento dos bingos no âmbito de seu território. Foram previstos os requisitos a serem atendidos para a concessão da licença de funcionamento e a parcela da arrecadação a ser transferida aos cofres públicos. À luz da sistemática constitucional de divisão de competências legislativas, a Lei 123/2018 nós temos aqui no artigo 22, inciso 10º, artigo 22, 21, 22. Não é o 20, professor? Isso, Elisa, muito obrigado. É o 20 mesmo, artigo 22. Inclusive, no exercício que eu lhe enviei, está marcado 20, né? Sistema de consórcios e sorteios. É este. E também temos que trazer a súmula vinculante 2, Elisa, do STF. Súmula vinculante 2. Olha só, é esse aqui que é o tema. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios. É muito interessante nós observarmos, né, sempre lermos, né, o artigo e a súmula pertinente. Sistemas de consórcios e rateios, né? É o artigo 22, competência legislativa, privativa, e também a súmula vinculante 2. Portanto, 12, letra E. Aqui é a 11, letra D. Inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre bingos. Ótimo. 12. O município Alfa editou a Lei 22/2018, dispondo sobre o horário de funcionamento do comércio local, o qual foi considerado inadequado. Considerando os prejuízos financeiros que poderiam advir dessa situação, o Sindicato dos Lojistas solicitou ao Departamento Jurídico que esclarecesse se o município poderia legislar sobre a matéria. Acabamos de ver. À luz da sistemática constitucional, o Departamento Jurídico informou corretamente que a Lei 22/2018 é constitucional, pois compete aos municípios legislar sobre as matérias de interesse local. Correto? Súmula vinculante 38, 30, inciso 1. Súmula vinculante 38, 30, inciso 1. Vinculante 19. Não é. A súmula do 19 da STJ.
Aqui, é a súmula 19, a fixação do horário para atendimento bancário. Fixação do horário bancário para atendimento ao público é de competência da União. É a súmula 19 do STJ. Deixa eu ver a súmula 645 STF. Horário de estabelecimento. Ah, mas já vimos que ela foi. Agora é a súmula vinculante. A súmula 645. Temos a súmula para a súmula 645, temos a súmula vinculante 38. Correto? A súmula 645, ela agora, o conteúdo dessa súmula é idêntico ao da súmula vinculante 38. Ótimo. Portanto, 12, letra E. Constitucional, pois compete aos municípios legislar sobre matérias de interesse local. 13. A Maria, deputada estadual, almejava apresentar um projeto de lei sobre direito financeiro, tendo constatado que competia à União, os estados ao DF, legislar concorrentemente sobre a matéria. Com embasamento na sistemática constitucional, a assessoria informa ela quer saber qual o alcance da competência estadual nesse caso. Pode legislar livremente sobre a matéria? Falso. Não. Pode legislar livremente sobre a matéria, já que isso é verdade, mas em uma determinada circunstância. Já que as normas da União se destinam ao plano federal, isso é falso, porque são normas gerais e que se aplicam aos estados. A letra A está falso. B. Enquanto a União não editar normas gerais, possui competência plena. Letra B, correta. 13, letra B, correta. Somente pode legislar nos limites em que seja autorizado. Falso. Revogará as normas gerais ao editar normas específicas. Falso, as gerais não. Somente pode editar falso. A letra A também é falso, porque ela pode ter plena na hipótese de a União não exercer a competência que lhe é atribuída nos termos do artigo 24. Ok. 14. O Heraldo é estudante de Direito, foi informado que as atribuições do Ministério Público Estadual seriam detalhadas em lei complementar estadual. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a referida lei complementar está sujeita aos balizamentos estabelecidos. Nós já discutimos essa questão anteriormente, mas eu não quero me ater a ela, porque ela é bem específica do Ministério Público. Vamos saber simplesmente que uma lei nacional, que é uma lei ordinária, que é editada pela União, mas no Estado nós teremos a lei complementar estadual. Então, a lei complementar estadual está sujeita aos balizamentos estabelecidos na lei ordinária nacional editada pela União. Correto? Vamos adiante. Essa 14 é a letra B. Nós já resolvemos essa questão em outro momento. 15. Determinado Estado da Federação editou a Lei 123/2018, dispondo sobre os requisitos a serem observados para a conversão da União Estado. O que é isso? Direito civil. Pode o Estado? Não pode. Portanto, é inconstitucional. Artigo 22, inciso 1. Pois compete privativamente à União legislar sobre a matéria, direito civil. Letra E. 16. O município beta, com o objetivo de limitar o tempo de espera dos usuários dos serviços bancários, aprovou, após o regular processo legislativo, a Lei X, que estabeleceu um limite máximo de tempo para a realização do atendimento. Insatisfeitas com a medida, as instituições financeiras argumentaram com a sua inconstitucionalidade, pois o município não poderia legislar sobre a matéria. À luz da sistemática constitucional, o município, a resposta é, possui competência legislativa, pois se trata de matéria de interesse local. Eu vou buscar aqui o acórdão no STF, que isso já foi tema de julgamento. STF, limite máximo de tempo para atendimento bancário no município. Vamos lá. Aqui, ó.
Aqui é outra coisa. Ó, deixa eu ver essa aqui. Ó, aqui nós temos, em outro momento, ele faz menção a isso que estamos a tratar. Que eu quero que os senhores tenham em mente. No julgamento do RE 610-221, cuja relatora foi a ministra Ellen Grace, o plenário virtual da Suprema Corte reafirmou a jurisprudência no sentido da competência dos municípios para legislar sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas do banco. Ok? Ótimo. Tudo bem, Elisa? Então, já temos isso em 16, letra A. 17. Edinaldo, deputado estadual, almejava apresentar projeto de lei para disciplinar o exercício de determinado direito de grande importância para a população do Estado Beto. Ao consultar sua assessoria jurídica, foi informado que a competência legislativa para legislar sobre a matéria era concorrente com a União, bem como que esse ente ainda não tinha editado nenhuma lei sobre a temática. À luz da sistemática constitucional, afeta a divisão de competências legislativas e da narrativa acima, é correto afirmar que o projeto de Edinaldo pode tratar da matéria de modo pleno, sendo que a lei dele resultante prevalecerá falso. Falso. Letra A, falso. B. Somente poderá ser aprovado e transformado em lei quando a União no exercício da competência legislativa. Falso. Pode tratar da matéria de modo pleno, sendo que a lei dele resultante pode vir a ter a eficácia suspensa no caso de sobrevir lei federal sobre normas gerais que dele destoie. Perfeito. Letra C. As outras todas estão incorretas nos termos do artigo 24, parágrafos. 18. Determinado Estado da Federação com elevado potencial agrícola editou lei contendo detalhada disciplina afeta ao direito agrário que deveria viger nos limites do seu território. Vamos lá para a nossa Constituição. Direito agrário. Agrário. 22, inciso 1. Civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Só sob pontos específicos pode o Estado ser autorizado a legislar. Então, já vimos que aqui a União, que até então não havia legislado sobre a matéria, editou poucos anos depois lei que disciplinava parte das temáticas tratadas na lei estadual. Já vimos que ele usurpou a competência privativa da União, competência privativa legislativa. À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional da divisão de competências entre os entes federativos, a lei estadual é inconstitucional por versar sobre matéria de competência legislativa privativa da União. Letra A. Direito agrário. Competência privativa. As outras todas não se sustentam. 19. A Lei X do Estado Y, que teve origem em projeto de lei encaminhada pelo chefe do Poder Executivo, com o objetivo de organizar a rotina administrativa, dispôs que os presidentes dos entes da administração pública indireta teriam a prerrogativa de serem ouvidos como testemunhas em dia, hora e local previamente ajustado com o juízo competente. Isso diz respeito à matéria processual. Isso fere o artigo 22, inciso 1. Inconstitucional por ter violado a competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Artigo 22, inciso 1. 20. Logo no início da legislatura, um grupo de deputados estaduais procurou se inteirar das competências legislativas passíveis de serem exercidas pelo Estado. Após realizar um alentado estudo da Constituição da República Federativa do Brasil, formulou diversas proposições a esse respeito, mas concluiu que somente uma delas era compatível com o nosso sistema constitucional. O Estado somente pode exercer as competências enumeradas exaustivamente na Constituição da República. Falso, porque o Estado ele tem o que nós chamamos as competências residuais. Não é? 25, parágrafo 1º. Então, vamos lá no artigo 25.
E o que diz o artigo 25? Os estados, eles organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, sempre observando os princípios da Constituição. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas. Então, se não for vedado, está reservado aos estados. Dizemos que são as competências residuais. E aqui nós temos como assertivo correto a letra D. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição da República. Correto? Ótimo. Vamos fazer o nosso breve intervalo de 10 minutos e nós já voltamos para o nosso segundo bloco. Tudo bem, Elisa? Voltamos aqui com a nossa gravação. Vamos lá para a organização político-administrativa. Vamos tratar questões agora desse segundo bloco, questões pertinentes à União. Vamos lá. O Estado Alfa aprovou a Lei 123, dispondo sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Temática até então não disciplinada em lei da União. Pouco tempo depois, a União, no exercício de sua competência legislativa, editou a 456, de caráter nacional, que dispõe em sentido diametralmente oposto aos artigos 10 a 20 da Lei 123. Olha o seguinte, essa competência foi com fundamento. Considerando a narrativa acima, é correto afirmar que os artigos 10 a 20, nós temos o artigo 24, Elisa. Eu vou compartilhar aqui com você, voltar lá para os dispositivos da Constituição. 24... Às vezes é 16, Elisa. 16. O mais interessante é o seguinte, todos casos concretos. Isso é um caso concreto. 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Competência, vamos lá. Concorrente, União, Estados e DF. Então, vamos. Temos o direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas, comerciais, custas dos serviços forenses, produção e consumo, etc. Assistência jurídica, não. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. E os parágrafos? Então, o que ocorre com aqueles artigos 10 a 20? Tiveram sua eficácia suspensa. Letra B. Artigo 24 e parágrafos. Com o objetivo de uniformizar o atendimento ao público nas agências da rede bancária, foi promulgada a emenda à Constituição do Estado Alfa, dispondo que o tempo máximo de espera nas agências situadas em todos os municípios situados na esfera territorial do Estado não deverá superar 50 minutos. À luz da divisão de competência estabelecida na Constituição da República sobre o referido como a normativa, assinale a afirmativa correta. Artigo 30, inciso 1. Elisa, essa lei estadual ela é inconstitucional por usurpar competência legislativa dos municípios. Você não pode se esquecer desse fundamento, tá bom, Elisa? Espera aí. Será que eu estou falando de forma adequada? Não, não, é 30, inciso 1 mesmo. É porque esse aqui tem... Espera aí. Ah, exatamente isso. O fundamento é esse mesmo. 30, inciso 1, correto. É inconstitucional por usurpar competência legislativa dos municípios. Ótimo. 2, letra B. 3. O presidente da Câmara Municipal de Alfabeta, senhor Raposo Correia, membro da Igreja Benditos do 10º Dia, vem consultá-lo sobre a legalidade do município doar área pública de uso comum. O município vai doar área pública de uso comum, constituída por terreno baldio para a construção da igreja matriz do grupo religioso referido. Projeto esse que já tem o de acordo do prefeito, que também é membro da mesma igreja. Sob a pretensão do presidente da Câmara, dos vereadores, assinalar a afirmativa correta. Eles querem doar área pública constituída por terreno baldio. Elisa, o princípio da laicidade do Estado veda qualquer tipo de subvenção a igrejas. É a letra C. E o fundamento é o artigo 19, inciso 1. Artigo 19.
É vedado à União, a estados, DF e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, subvencioná-los, né? Subvencioná-los, ressalvada na forma da lei colaboração de interesse público. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Enfim, o fundamento é os subvencionados. Artigo 19, inciso 1. Letra C. 4. Determinado Estado da Federação editou a Lei 123, dispondo sobre os requisitos a serem observados para a conversão da união estável em casamento. Já vimos sobre isso. Isso é inconstitucional porque fere a União a competência privativa legislativa da União, artigo 22, inciso 1, letra E. Não é? Sim, claro. A Maria, deputada estadual, consultou sua assessoria sobre a competência do Estado para legislar sobre direito financeiro. Já vimos lá no artigo 24 que de competência sobre direito financeiro é competência concorrente, e temos os parágrafos, né, que nós não podemos nos olvidar desse funcionamento, como se organiza, como se estrutura essa competência. Portanto, à luz da sistemática constitucional, a informação fornecida pela assessoria de Maria indica que a União e o Estado podem legislar livremente sobre a matéria. É falso. O Estado somente pode legislar porque, em se tratando da União, nós sabemos que é só normas gerais. Então, você não pode falar. O do Estado, sim. Ele pode legislar livremente. Sim. A União, não. O Estado pode legislar somente pode não somente não pode legislar, inclusive se ela legislar sobre normas gerais. Letra C. A União somente pode legislar sobre, enquanto não o fizer. Não, a União pode legislar sobre normas gerais e o Estado também o faz de maneira suplementar. Letra D. A União deve limitar-se à edição de normas gerais sobre a matéria. Perfeito. Letra D é a resposta. A União e o Estado sobre matéria em caráter conjunto? Não faz o menor sentido. 6. Logo após tomar posse no cargo, determinado deputado estadual foi informado por seus assessores que as diversas associações solicitaram a apresentação de projeto de lei que disciplinasse certas condutas. Os assessores também informaram que a matéria era de competência concorrente da União Estados DF. À luz desse quadro, ótima questão, mais uma vez, sobre os parágrafos. Não poderia destoar das normas gerais anteriormente editadas pela União. Assim, essa foi considerada como resposta correta, mas é estranho. Mas você pode, por eliminação também, você vai também ficar com a letra A. Poderia ser livremente apresentado, não estando vinculado às normas editadas pela União, foi considerado incorreto. Somente poderia ser apresentado caso a União, em momento anterior, tivesse veiculado normas, essa é absolutamente errada. Somente poderia ser apresentado caso autorizado pela União, errado. Por veicular normas específicas para o Estado, revogaria as normas gerais, falso também. Mas é estranho, né? É estranho. Não poderia destoar das normas gerais anteriormente editadas pela União? Professor, mas aí a gente não teria que ir lá no artigo 125, que fala que é de acordo com os princípios da União, mas lá é dos tribunais de justiça, né? Porque fala assim, os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. É que lá trata especificamente dos tribunais e juízes dos estados, mas eu acho que eles querem dizer que os estados sempre devem observar os princípios da Constituição, não é? Ah, sim, sim, é verdade. Enfim, 6, letra A. Vamos ter ela como resposta. E por que eu falo que talvez... A própria 25, professor, fala que os estados organizam e regem-se pelas constituições e leis que adotarem observados os princípios da Constituição. Sim. Então, acho que é por isso, não é? Ótimo. Vamos ter esses dispositivos, então, como fundamento, né? O artigo 25. Muito obrigado, Elisa. Exato. Artigo 25. 7º. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece alguns parâmetros para a política de desenvolvimento urbano, sempre com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Esses parâmetros serão desenvolvidos pela legislação infraconstitucional. A esse respeito, é correto afirmar o quê?
Elisa, nós temos que passar pelos artigos 21, vamos lá. Artigos 21, 20. Espera aí, aqui é 20. Aqui são os bens da União, vamos lá. Compete à União, 21, 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Vamos passar pelo 24, inciso 1º. Competência concorrente em direito urbanístico, não é isso? Exato. 24, 1º. E, por fim, o artigo 182 da Constituição também. 182. A política que é executada, a política de desenvolvimento urbano é executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento, sem prejuízo das disposições pertinentes aos municípios. Artigo 30. Artigo 29A. Legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Isso. A competência concorrente. Ótimo. Este é o arcabouço jurídico. E o 38, o 8 poderia, professor? Claro. Promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento. Mas não só ele, né? Legislar sobre assunto local, o 2, suplementar todo ele, né? De forma genérica, artigo 30. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Claro que é o 8, né? Imprescindível. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Ótimo. Vamos lá. Alguns parâmetros. Esses parâmetros serão desenvolvidos pela legislação infraconstitucional. Somente a União pode legislar sobre a matéria? Falamos que não. Competência concorrente. 24. Somente o Estado pode legislar sobre matéria? Falso. Não é do Estado. É da União e dos municípios. Não, perdão. É concorrente dos Estados, da União e também suplementar dos municípios. Nos termos do inciso 30 e inciso 2. Beleza? Somente o município pode legislar sobre a matéria? É falso. A lei municipal deve seguir as diretrizes fixadas na lei editada pela União? Falso, falso. Pelos Estados. A lei municipal deve seguir as diretrizes fixadas na lei editada pelo Estado? Falso. Pela União, no âmbito de exercício de sua competência concorrente. Essa questão não é tão simples assim. A lei municipal deve seguir diretrizes fixadas na lei editada pela União. Correto. É a letra E. Tudo bem, Elisa? Difícil a questão, né? Porque nós vamos seguir as normas gerais da União, mas no âmbito da competência, no âmbito do exercício da competência concorrente, nos termos do artigo 24, inciso 1. Ótimo. 7, letra E. Mas muito inteligente, a questão muito bem formulada. As opções a seguir apresentam bens da União, à exceção de uma. Ótimo. Voltamos lá para o artigo 20. Vamos lá para o artigo 20. Ótimo. Espera aí. Artigo 20. São bens da União. Quais são os bens da União? Vamos lá, Elisa. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Elisa, já vou lhe adiantar um ponto que você não pode se esquecer. Terras devolutas. Temos as que pertencem à União e temos as que pertencem aos Estados. Terras devolutas não são apenas da União, são da União e dos Estados. Da União são apenas aquelas que cumprirem alguns pressupostos, quais sejam indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações, das construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental. Essas são as devolutas da União. Ótimo. Ok.
Os rios que banham mais de um estado ou que provêm de território estrangeiro. Estes, nos termos do inciso 3º, não é? Os lagos, rios, quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham. Ótimo. Os recursos naturais da plataforma continental. Inciso 5º. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Ótimo. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, localizados no interior de um estado. Claro, os recursos minerais, sempre, inclusive os do subsolo. Aqui é o inciso 9º. Inciso 9º. Um lago localizado no interior de um estado que não faça fronteira com outro país. Essa é a letra D. Essa realmente pertence aos estados. Nós podemos ver aqui os bens do estado. Aqui, nós temos aqui, com fundamento no 20, inciso 3, os lagos, rios, correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado. Sirvam, a contrário senso, aqueles que estão dentro do estado, pertencem ao estado. Mas não é só isso. Você vai conciliar o artigo 20, inciso 3, com o artigo dos bens dos... Vamos localizar o artigo dos bens do estado. Espera aí. Localizou aí, Elisa? É o 26, não é, professor? Ah, sim, muito obrigado. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas na forma da lei as decorrentes de obras da União. Então, se a União fizer uma hidrelétrica, nós vamos ter essas advindas de obras da União, excepcionando o artigo 26, inciso 1. Ok. As ilhas fluviais e lacustres dos rios e dos lagos, as terras devolutas. Um lago. As águas, enfim, eu acho que ficaríamos aqui com 26, inciso 1. As ilhas fluviais, terras devolutas não... Ok. 26, inciso 1. Tudo bem? 8, letra D. 8, letra D. 8, letra D. 9. Sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta. Compete aos estados assegurar a defesa nacional? Falso. Isso é artigo 21, inciso 3º. Competência da União. Artigo 21. Espera aí, Elisa. Compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, declarar a guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional. Ok. É permitida a União aos estados e ao DF e aos municípios criar distinções entre brasileiros? Falso, 19, inciso 3º. Não é isso? É vedado a União aos estados, ao DF e aos municípios, já fizemos o inciso 1. O 2, recusar fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. São bens da União os recursos minerais, exceto os do subsolo? Não, inclusive os do subsolo. É o 20, inciso 9. Acabamos de ver essa assertiva aqui. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Ok. É 20, inciso 9. Incluem-se entre os bens dos estados todas as terras devolutas? Falso. Falso. 26, quarto e 21. Não é isso? Ótimo, acabei de mencionar essa hipótese. Compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Organização político-administrativa, artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Ótimo. Adiante. Portanto, 9, letra E. 10. As alternativas a seguir apresentam algumas competências da União, à exceção de uma, assinale-as. Manter o Correio Aéreo Nacional. Administrativa, 21, décimo.
Vamos conferir. Não, espera aí. Eu estou no 20, é 21. Tem que ter uma atenção. 10º, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. É uma competência administrativa da União. Artigo 21. Ótimo. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão serviços e instalações de energia elétrica. 21.11. Ok. Espera aí. Professor, é 21.12. Ah, tá. 12 é a linha B, não é? Aqui é muito parecido. O 21.11 é outro. O 21.12b, falamos sobre esse inciso também, né? O serviço de instalações de energia elétrica. 21, ok, obrigado, Elisa. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do DF. É o 14, Elisa. Tá marcando aí, ó. Professor, inclusive esse foi mudado, né, recentemente. Ó, tá. Esse aqui deve estar diferente. Vamos lá. Eu vou lendo aqui, você vai seguindo aí, Elisa. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF, bem como prestar assistência financeira ao DF para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Elisa, perfeito. Esse já está errado. Na verdade, não é errado, está incompleto. Polícia Penal. Muito cuidado, muitas alterações. Polícia Penal. Organizar e manter a Polícia Penal, a Polícia Civil, a Polícia Penal. Muito obrigado, Elisa. A gente tem que ter sempre muita cautela aqui. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Sim. Aonde estamos? É o 24. Certo. Ok, Elisa. Organizar e manter e executar a inspeção do trabalho. Os auditores do trabalho, né? Promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Município. Não é o artigo 30? Vamos lá. É um inciso qual deles? É o artigo 30. Acabamos de mencioná-lo. É o 8º. É o 8º. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Ótimo. 11. Portanto, 10, letra E. 11. Os bens listados a seguir integram o domínio da União, à exceção de um. Assinale todas as terras devolutas. Pronto. Letra A. A exceção deste. Todas, não. Recursos minerais do subsolo, União. Sítios arqueológicos e pré-históricos, União. Rios provenientes do estrangeiro que banhem apenas um estado, União. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, União. 12. De acordo com a Constituição da República, assinale a afirmativa correta. O mar territorial e os recursos vegetais são considerados bens da União, falso. O mar territorial e os recursos naturais. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são considerados bens da União? Sim, são. Os recursos minerais e solos férteis? Falso. Os recursos minerais e vegetais? Falso. O mar territorial e os solos férteis? Falso. Questão simples. 13. Objetivando melhor estabelecer a separação de competências no âmbito da Federação Brasileira, o legislador constituinte se pautou por seguir o princípio da predominância do interesse, competindo à União zonas de atuação que guardem relevância nacional, aos estados, aqueles de interesse regional, e aos municípios, as de interesse local. Assim, é certo afirmar que é de competência da União editar as leis que tratem do horário de funcionamento do comércio. Já vimos que não, falso. Essa aí é falsa. Que tratem do gabarito das construções, isso também não, isso é falso, isso é do município. Complementares que instituam regiões metropolitanas, estados. Estados. 25, parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, Elisa, o mais interessante é o seguinte, aqui não se fala, aqui não se menciona Distrito Federal, tá bom? Os estados
poderão, não é Distrito Federal, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas. 25, parágrafo 3º. Aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Complementares que tratem das normas gerais dos regimentos internos dos legislativos estaduais e municipais. Não faz o menor sentido. Assim é certo afirmar que é competência da União editar normas complementares dos regimentos internos. Não, isso aí não é competência da União, isso é competência do próprio da Câmara Legislativa, da Assembleia Legislativa. Não faz o menor, e do município, né? Ficaria no estado e no município. Que tratem do regimento dos portos, navegação lacustre, fluvial e marítima. Sim, letra E. Correto. Não é isso? Nós vimos? Sim. Ó. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, compete à União, artigo 21. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Professor, como está muito na moda direito ambiental, se perguntarem se as florestas, em geral, né, as florestas todas são bens da União, a gente vai dizer que não, né? Com fundamento, se perguntarem da Amazônia, aí a gente diz que sim, que é o 225. Não é, professor? Não, eles fazem a distinção entre bens da União e patrimônio nacional. O que nós temos lá é patrimônio nacional. Lá é patrimônio. Então, isso que eu ia perguntar. O que é patrimônio nacional? É tipo patrimônio histórico? Ó, compete, primeiro, você tem que ter em mente que resolver definitivamente sobre tratados, acordos, competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. O patrimônio nacional, ele é o patrimônio não só da União, dos Estados, mas é o patrimônio de todos nós. A floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto aos usos dos recursos naturais. E você sempre lá no artigo 24, Elisa, você... Então, não são bens da União. Não. Ó... Professor, mas aí o que a gente diz? Se a floresta é bem ou não é? Se é bem da União ou é bem do Estado? Porque tem floresta estadual e tem floresta nacional, que é a Flona, né? Flona e a floresta estadual. No Pará tem muita floresta estadual. Compete à União. Não, vamos lá para o artigo 20. Os recursos, em algum momento aqui diz, os bens da União. Os que lhe pertencem às terras devolutas, lagos, rios, as ilhas, as praias, os recursos naturais, o mar territorial, os terrenos, os potenciais de energia, recursos minerais, terras. Aqui não fala em momento algum em floresta. Você concorda aqui no artigo 20? Não diz floresta em momento algum. Nem terras férteis, não fala, não menciona isso. E lá no artigo 30, no artigo 26, que é o próximo, né? Os bens do Estado. As águas superficiais, as áreas das ilhas, nas ilhas oceânicas, as ilhas fluviais, as terras devolutas não compreendidas. Elisa, o que você tem que ter em mente, em se tratando dessa temática, são essas competências aqui do artigo 24, competência concorrente sobre florestas, compete à União, aos Estados, ao DF, legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, a responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Aqui você tem no artigo 24, você tem a competência do 23, que é uma competência administrativa comum, no inciso 6º e 7º, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. E competência do 22, vamos ver se temos algo específico. Não. Não. Então é isso, 23 e 24. Ótimo. Elisa, vamos fazer o seguinte, vamos resolver mais algumas questões. Eu só quero resolver mais 5 questões pertinentes a esse último bloco, correto? Vamos lá? Após amplos debates entre as lideranças parlamentares de certo estado da federação, um grupo de deputados estaduais... Agora, desculpa, você está me perguntando se patrimônio nacional, qual a relação entre patrimônio nacional e bem. O patrimônio nacional, ele é mais amplo, a titularidade dele. Você concorda? O bem, ele pertence a uma pessoa específica. O patrimônio nacional pertence a todos. Mas se é nacional, não quer dizer que é federal, né, professor? Ah, não, não é isso. Então, mas o patrimônio nacional são só esses 5: Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Zona Costeira e Pantanal Mato Grossense, não é? Mas as florestas, elas são... será que está alguma coisa lá no 225? Elisa, você sabe que patrimônio nacional não é só essa questão física? Olha o que diz o Ministério da Cultura, isso é interessante, você sabe disso. Imaterial, né? Exatamente. Você sabia que o Doce de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, foi declarado patrimônio nacional pelo IPHAN? Também são conhecidos, são patrimônios nacionais, o acarajé, a capoeira, a viola de coxo. Isso significa que, além de reconhecer essas atividades como parte da identidade brasileira, o país precisa garantir a sua continuidade de modo sustentável, atuando na melhoria das condições sociais e materiais para que sejam transmitidas e reproduzidas. O modo de criar, fazer e viver dos grupos que formam a sociedade brasileira é reconhecido pelo IPHAN como patrimônio cultural imaterial. O conhecimento transmitido de geração a geração e os bens podem ser atividades relacionadas à gastronomia, à música e a outras manifestações culturais do país que gerem um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Muito interessante isso. Professor, né? Eu achei aqui uma lei, a Lei 11.284, de 2006, que é sobre gestão de florestas públicas. Essa lei é 11.284. E no artigo 3º, ela fala que consideram-se florestas públicas as florestas naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros em bens sob o domínio da União, dos estados, do município ou dos municípios ou do Distrito Federal ou das entidades de administração indireta. Então, as florestas públicas, as florestas podem ser públicas ou podem ser privadas, só que as florestas públicas são as naturais ou plantadas, localizadas em bens sob o domínio da União, estados, municípios, Distrito Federal ou entidades da organização indireta. Uhum. Será que então pode ter floresta federal, né, que é da União, floresta estadual, floresta municipal, floresta distrital, e pode ter floresta ainda localizada em um bem, não sei, sob administração da administração indireta. Porque eu tenho um pouco de medo dessas perguntas agora de floresta por causa de meio ambiente, sabe?
Mas a floresta amazônica a gente vai defender, de acordo com a Constituição, que ela é patrimônio nacional. Isso ninguém tasca. E agora as outras florestas aí vai depender de onde ela for localizada. Em bens sob o domínio da União dos Estados, exato. Ou da administração indireta. Ótimo. Muito bom, Elisa. Muito obrigado. Elisa, após amplos debates entre as lideranças parlamentares de certo estado da federação, um grupo de deputados estaduais apresentou o projeto de lei ampliando as competências do TJ. Do processo legislativo resultou a promulgação da Lei XX. A forma utilizada para dispor sobre as competências do tribunal é incorreta, pois a ampliação de suas competências deve ser disciplinada na Constituição Estadual, 125, parágrafo 1º. Já resolvemos essa questão. 2. Sensível à crise financeira e com o objetivo de promover a austeridade na gestão pública, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa promulgou uma emenda à Constituição Estadual, fixando o número máximo de secretarias passíveis de serem criadas em cada município. Para tanto, estabeleceu uma correlação entre o montante arrecadado, contributos e transferências obrigatórias e a densidade demográfica. O Estado poderia fazer isso? Não. Isso fere a autonomia dos municípios. Falso. Isso fere o artigo 2º, fere o artigo 18, o artigo 29. Inconstitucional, pois a disciplina da matéria pela Constituição Estadual é incompatível com a autonomia municipal. 2, letra C. Correto? 3. A população do norte do Estado Alfa, insatisfeita com a grave crise econômica e a notória incompetência do governador do Estado, aprovou em plebiscito o desmembramento do referido Estado. Vamos lá, que esse está tratado daquelas hipóteses de desmembramento. Eu vou compartilhar aqui com você. É o 18 parágrafos, Elisa. Vamos ao artigo 18. Aqui, isso aqui é outra coisa, aplicação, artigo 18. Ele está dizendo a população. Não, é a terceira, né? O desmembramento do referido território do Estado Alfa. Então, estamos a tratar de desmembramento do território Alfa. E o parágrafo 3º, ele trata dessa questão. Os estados, eles podem incorporar-se, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios, mediante a aprovação da população diretamente interessada, plebiscito, e Congresso Nacional, lei complementar. Isso é o Estado. Então, o Estado é plebiscito e lei complementar. À luz da sistemática, o referido procedimento está... Ele disse que houve esse plebiscito, o desmembramento do referido território do Estado Alfa e incorporação ao Estado Beta. Ato contínuo, os governadores do Estado Alfa e Beta editaram um ato conjunto sacramentando o desmembramento e a correlata incorporação. Isso está absolutamente incorreto, porque fere o 18, parágrafo 3º, pois, além da aprovação das populações diretamente interessadas, é necessária a aprovação do Congresso Nacional de lei complementar, não dos governadores. Ótimo. 4. O objetivo de uniformizar o atendimento aos públicos nas agências da rede bancária foi promulgada a emenda à Constituição. Já vimos que isso é inconstitucional, essa emenda à Constituição. É isso, porque fere assunto, o artigo 30, inciso 1, 4, letra B. Correto? 5. A Maria, ela quer saber a respeito das regras da competência concorrente. Nós já respondemos essa questão. Enquanto a União não editar normas gerais, o Estado possui competência plena, 5, letra B. 6. A lei estadual de iniciativa do governador do Estado alterou a sistemática de cálculo das gratificações devidas aos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, o que afetou a projeções de ganhos futuros. Apesar disso, não houve qualquer redução de vencimento, pois os valores pagos à época foram incorporados. À luz dos balizamentos estabelecidos pela Constituição, é correto afirmar que a lei estadual essa lei é constitucional, pois não há direito adquirido ao regime jurídico. Nós já sabemos disso porque várias passagens do STF está sempre mencionando essa regra. Agora, o seguinte, o que se tem é mera expectativa de direito, mas a partir do momento que você cumpriu aqueles requisitos exigidos, aí sim você tem o direito adquirido. Mas se ainda você está a cumprir, você tem mera expectativa de direito e não há direito adquirido ao regime jurídico. Nós já falamos isso várias vezes. 6, letra C. 7. Sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta. Compete aos Estados assegurar a defesa nacional, falso, União, 21,
inciso 3º. É permitida a União aos Estados, ao DF e aos municípios criar distinções, falso, 19, 3º. São bens da União os recursos, exceto o subsolo, 20, 9, falso. Incluem-se entre os bens dos Estados todas as terras devolutas, falso, 26, inciso 4º. Ou 9, 26? Deixa eu ver qual é o inciso das terras devolutas. Professor, é o 4º. É 4º. Eu coloquei 9 aqui, não sei porquê. Não existe esse nome. Não, professor, eu acho que escapou aqui. Era um V, aí virou um X. Tá certo. 7, letra E. Compreende a União, os Estados, o DF e os municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição, artigo 18, caput. Ok. 8º. X é deputado federal, representando o Estado Z. Com problemas de saúde, sua permanência em Brasília se tornou inviável. Desejando continuar na vida política, consulta seus assessores sobre o número de vagas para deputado estadual do Estado Z. Isso é fácil demais. Está lá no artigo 27. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingindo o número de 36, ou seja, de 12, será acrescido de tanto quando forem os deputados federais. Então, vamos imaginar o seguinte. Minas Gerais, se eu tiver um deputado na Câmara dos Deputados, eu vou ter 3. 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5, 15, e por aí vai. Até chegar a 12, 36. Aí depois, então eu tenho 2 blocos. O bloco de 1 a 12, que corresponde a 3 vezes na Assembleia Legislativa. Depois, 13, eu tenho 36 mais 1, 37. Correto? 14, 36 mais 2, 37, 38. Correto? Tudo bem, Elisa? Esse cálculo é fácil. Em resposta, sua assessoria indica que o número de deputados estaduais deve, nos termos da Constituição Federal, corresponder, em princípio, ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Letra B. 9. Por isso que ele disse, em princípio, porque temos ainda que complementar com uma outra regra. 9. Com base na disciplina constitucional acerca da organização político-administrativa, assinale a correta. Não é possível o desmembramento de um Estado da Federação, pois todos eles já foram taxativamente arrolados. Falso. 18, parágrafo 4º. Parágrafo 3º. O desmembramento de municípios faz-se por lei federal depende de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações... Não. O que diz o 18? O 18, você tem que saber as regras específicas do município. A criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-á por lei estadual, dentro do período. Então, eu preciso de uma lei estadual dentro de um período determinado por lei complementar federal. Essa lei não existe. Então, não é possível, não há criação, incorporação, fusão de novos municípios hoje no Brasil. Não é possível. Consulta prévia, plebiscita as populações dos municípios e o estudo de viabilidade municipal. Ok. Então, você vai ter o estudo, as 2 leis, estadual, a lei complementar federal e o plebiscito. Ok. São 4 pontos que você tem que vencer. 9, letra... Os municípios podem estabelecer cultos religiosos? Falso, não pode. D. É vedada a União aos Estados, ao DF e aos municípios criar distinções? 19, inciso 1, 2 e 3. Nós já vimos isso. Letra D é a resposta. Letra E fala do território a ser desmembrado, mas não do remanescente. Todos, as populações dos municípios envolvidos. Parágrafo 4º, artigo 18. 10. Paulo é deputado estadual eleito pelo voto popular para ocupar vaga na Assembleia Legislativa do Estado. É um estudioso das normas constitucionais estaduais, sendo professor universitário. Nesse sentido, em obediência às normas constitucionais federais aplicáveis aos Estados federados, resolve proceder a negociações para estabelecer arcabouço normativo sobre a reunião de municípios para a execução de funções públicas de interesse comum. Nesse caso, obediente ao regramento imposto pela Constituição, deverá apresentar 25, parágrafo 3º, Elisa. Lei complementar para instituir região metropolitana. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas. Letra A.
11. Com base na disciplina constitucional acerca da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta. Não é possível desmembramento de um Estado da Federação, falso. O desmembramento de município far-se-á por lei federal, falso, estadual. Os municípios podem estabelecer, falso. Já fizemos essa questão, estamos a repeti-la. A resposta é a letra D. É vedada a União aos Estados, ao DF e aos municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 12. O governador do Estado deseja incorporar aglomerações urbanas comuns com o Estado Y. O que é isso? Instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e microrregiões. Parágrafo 3º do artigo 25, lei complementar. 12, letra A. 13. Quanto à OPA, que a gente fala, a Organização Político-Administrativa do Brasil, com base na Constituição, assinala a correta. Os Estados não podem incorporar-se entre si, falso. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, mediante decreto, falso, não. Os Estados podem incorporar entre si, mediante aprovação da Assembleia Legislativa do Estado, absolutamente falso, 18, parágrafo 3º. Parágrafo 4º também fala do município, né? Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. O Congresso Nacional ele se manifesta nas duas situações, né? Mas quando é o município, quando estamos a tratar no município, ele autoriza, a lei estadual, ela está autorizada por uma lei complementar federal. Então, os eventos relacionados aos municípios, eles ocorrem em virtude de uma lei estadual, dentro do período da lei complementar federal. Ótimo. 13, letra D. 14. Com relação ao federalismo, assinale a afirmativa correta. Os estados e o DF estão autorizados a criar micro-regiões metropolitanas? O DF, não. Parágrafo 3º do artigo 25. No exercício da competência legislativa concorrente, previsto no artigo 24, a União limitar-se a normas gerais. No vácuo normativo, os estados e o DF têm plena liberdade para legislar. Com a superveniência, consideram-se revogadas? Falso, suspensas. Falso. Letra C. O procedimento destinado a viabilizar, nas hipóteses de descumprimento de ordem ou de sentenças judiciais, artigo 34, 6º e 35, 4º, a efetivação do ato de intervenção, trata-se de intervenção federal nos Estados-membros, cuide-se de intervenção estadual nos municípios, reveste-se de caráter político-administrativo, muito embora instaurado perante o órgão competente do Poder Judiciário. Artigo 36, 2 e 35, 4º, circunstância que inviabiliza, ante a ausência de causa, a utilização do recurso extraordinário. Nós vimos isso é uma súmula, inclusive, não cabe recurso extraordinário naquela decisão pertinente à ADI interventiva, porque ela tem caráter político. Não é isso? É isso mesmo, nós vimos essa súmula, é a letra C. A letra C é a súmula. A autonomia federativa caracteriza-se pelas prerrogativas de autogoverno, auto-organização e auto-administração. Por não serem dotados de poder constituinte derivado decorrente, os municípios somente são titulares da primeira e da última. Falso. Ele é titular de todas. Letra D, falso. Letra E. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação de leis estaduais, posteriormente ratificadas. Não faz o menor sentido. Isso está em desacordo com os parágrafos do artigo 18. A 15 está desatualizada, nós não vamos resolvê-la. A 16, ela trata de um outro assunto que não é pertinente aqui à nossa aula. A 17, nas alternativas a seguir, as afirmativas são corretas e a segunda vincula-se à primeira, à exceção de uma. Todas estão corretas, à exceção a letra A. Os estados federados eles podem instituir regiões metropolitanas e microrregiões, isso é verdade, mas elas não são dotadas de personalidade jurídica. Isso é uma decisão do STF, nesse sentido. Agora, todas as outras estão corretas. Os municípios dispõem de competência privativa sobre os temas de interesse local, 30, inciso 1. É hostil à Constituição, à lei do Estado que fixa o tempo de espera em fila de banco.
porque é matéria de competência do município. Vimos isso. A competência suplementar dos municípios se exerce para regulamentar as normas legislativas federais e estaduais. Falamos sobre isso. A superveniência de lei federal e estadual contrária à municipal suspende a eficácia desta. Essa letra C é interessante, porque, em termos de competência concorrente, os entes são União, Estados e DF. Correto? Nós falamos sobre isso em se tratando do direito urbanístico. Se lembra? Essa questão ela se relaciona com aquela outra do direito urbanístico. Não existe superioridade, mas essa suspensão se aplica também à lei municipal, correto? Não existe superioridade hierárquica de leis federais ou estaduais, há inconstitucionalidade tanto na invasão de competência da União pelo Estado-membro como na hipótese inversa. Ok. Não há hierarquia entre os entes que compõem a federação, mas pode-se falar em hierarquia de interesses, em que os mais amplos da União devem preferir aos mais restritos. Perfeito também. Vamos lá para mais 3 questões bem rapidinho, só vou dizer as incorretas. Relativamente à organização dos estados, a letra A corresponde ao artigo 18. A letra B, a autonomia federativa assegura aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer cultos religiosos. Falso, a vedação do 19. Letra C também está correta. A letra B está errada. A letra C está correta, com fundamento no artigo 19. A letra D está correta, com fundamento no artigo 18. Parágrafo 1 é parágrafo 2º, que é do município, né? E o outro... E o parágrafo 3º é... Perdão, o parágrafo 2º é dos territórios federais. O parágrafo 3º diz respeito aos estados e o parágrafo 4º dos municípios. Ótimo. Então, a letra B está incorreta, todas as outras estão conforme a Constituição. A respeito da OPA, assinalar é incorreta. A letra E está incorreta, todas as outras estão conforme a Constituição. Os Estados-membros da Federação organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem. Estamos lá nas regras pertinentes aos Estados. Os municípios regem-se por suas leis orgânicas. Perfeito, estamos também nas regras pertinentes aos municípios, que devem ser votados em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovados por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Perfeito, exatamente. A União Federal detém competência privativa para legislar sobre direito civil, comercial, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, 22, inciso 1, perfeito. Os governadores dos estados podem editar MPs, desde que haja previsão na respectiva Constituição Estadual e sejam observados os princípios e limitações impostos pelo modelo adotado na Constituição Federal. Isso também é verdade, se não me engano, é uma súmula. Deixa-me ver o fundamento dessa assertiva. Não existe isso na Constituição. Espera aí. Ixi, travou aqui, não vou conseguir agora. Claro, voltou. Estados e STF. Estou aqui no informativo 289. Esse assunto já é bem antigo, né? Nós já estamos aí. Enfim. Enfim, não há óbice aos estados, né? Editarem MB, na verdade, o chefe do executivo estadual, né?
eles podem editar medidas provisórias desde que haja previsão na respectiva Constituição e sejam observados os princípios e limitações impostos pelo modelo adotado na Constituição. Eu vou ficar lhes devendo essa fundamentação. Não quero agora também lhes apresentar, mas isso já é sabido, né, Elisa? Às vezes a gente tem que fazer uma pesquisa, eu não quero me deter com isso. Letra E. União Federal só poderá intervir nos Estados-membros para repelir invasão estrangeira? Não, ou de uma unidade em outra. Nós já vimos isso lá na intervenção. A letra E é falsa, está em desacordo lá com as hipóteses em que a União pode intervir no Estado. E por fim, 20. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 88 e suas atualizações, assinale a incorreta. Não é possível a edição de MP pelos governadores dos Estados-membros, mesmo que haja previsão expressa na Constituição. Não é possível, sim. A letra A está falsa e todas as outras estão corretas. A Constituição Federal, a letra A está incorreta. A Constituição Federal, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e autogoverno, impõe a observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador estadual não pode validamente expor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do chefe do executivo, isso é verdade. A jurisprudência dos tribunais superiores considera as regras básicas de processo legislativo previstas na Constituição como modelos obrigatórios às leis orgânicas dos municípios, isso é verdade. O poder constituinte estadual é denominado de derivado decorrente, pois consiste na possibilidade que os Estados-membros têm de se auto-organizarem por meio de suas respectivas constituições estaduais, sempre respeitando as regras limitativas estabelecidas pela Constituição Federal, verdade também. E a autonomia dos Estados da Federação se caracteriza pela tríplice capacidade de auto-organização e normatização própria, autogoverno e autoadministração. Também é verdade. Então, Elisa, nós encerramos a nossa 11ª aula de Direito Constitucional sobre a organização político-administrativa, os exercícios da FGV, e agora, para nós encerrarmos o nosso conteúdo de Direito Constitucional, só temos mais uma aula, que é a 14ª aula, porque já fizemos a 12ª aula, a 13ª também, e a última será a 14ª aula, que vamos tratar dos direitos e garantias individuais, que faremos amanhã às 10 horas, tá bom?